Você já percebeu o quanto da sua vida gira em torno de provar alguma coisa? Provar que é capaz, que é bom o suficiente, que é inteligente, bonito, forte, digno de amor. Desde cedo, somos ensinados a buscar aprovação. Quando somos crianças, queremos provar aos pais que merecemos carinho. Na escola, provamos aos professores que somos bons alunos. Na vida adulta, provamos à sociedade que somos alguém de valor. Mas ninguém nos diz o quanto isso custa. A necessidade de provar se transforma numa prisão invisível. Ela nos faz vestir máscaras, moldar comportamentos, calar verdades. Vivemos em função de um olhar que nunca cessa, o olhar dos outros. Cada gesto, cada palavra, cada escolha é analisada, julgada, medida. E nós, sem perceber, nos adaptamos. Passamos a ser personagens de nós mesmos, desempenhando papéis que agradam, que impressionam, que sustentam uma imagem. Mas o preço disso é alto. Porque, quanto mais tentamos provar, mais nos afastamos daquilo que realmente somos. Criamos uma persona para sobreviver, e a cada elogio que recebemos, reforçamos o personagem. A cada crítica, reforçamos a armadura. Vivemos com medo de sermos mal interpretados, de não sermos aceitos, de falharmos diante da expectativa alheia. E o paradoxo é cruel. Quanto mais buscamos provar nosso valor, mais sentimos que não o temos. Essa é a armadilha. Provar é uma forma sutil de pedir permissão para existir. É como se disséssemos: olhem para mim, vejam que sou digno, vejam que sou suficiente. Mas a dignidade de ser não precisa de plateia. Ela é silenciosa, nasce no íntimo, na aceitação da própria imperfeição. O problema é que fomos condicionados a acreditar que liberdade vem de reconhecimento, quando, na verdade, o reconhecimento nos prende a um padrão que nunca cessa. Vivemos exaustos, medindo palavras, disfarçando fraquezas, tentando manter uma imagem coerente, controlada, perfeita. E nessa tentativa de convencer o mundo, acabamos nos esquecendo de convencer a nós mesmos de que já bastamos, que não precisamos provar tanto, que existe valor mesmo no silêncio, mesmo no erro, mesmo na vulnerabilidade. Enquanto continuarmos tentando provar, estaremos sempre em guerra com nós mesmos. Porque provar é um conflito entre o que somos e o que achamos que deveríamos ser. E enquanto essa distância existir, a paz interior será inalcançável. O primeiro passo da liberdade é reconhecer essa prisão. Entender que provar é uma forma sofisticada de medo. Medo de não ser visto, de não ser amado, de não ser suficiente. Mas a verdade é, quanto mais tentamos provar, mais nos afastamos daquilo que realmente desejamos. A tranquilidade de apenas existir. Agora imagine soltar isso. Imagine acordar um dia e não sentir necessidade de justificar quem você é. Deixar que o silêncio diga por você. Agir sem precisar explicar. Viver sem precisar se defender. Parece impossível, mas é aí que a liberdade começa. No momento em que você se permite ser, sem dever satisfações. Quando você para de provar, algo muda dentro de você. A mente, antes ocupada em ensaiar respostas e reações, encontra espaço para respirar. Você começa a perceber que a vida não é um palco, e sim um caminho. Que o erro não é vergonha, mas parte da aprendizagem. Que não precisa de aplausos para se sentir inteiro. A energia que antes gastava tentando convencer o mundo começa a voltar para dentro. E esse retorno é o verdadeiro despertar. Deixar de provar não é arrogância, é maturidade. É compreender que o valor pessoal não depende da aprovação de ninguém. É saber que a coerência interna vale mais do que qualquer validação externa. Quando você entende isso, o medo de errar diminui. A ansiedade se dissolve. Você passa a agir com mais naturalidade, mais presença, mais autenticidade. E a liberdade que surge é simples, mas profunda. Liberdade de dizer não sem culpa. Liberdade de dizer sim sem medo. Liberdade de não se encaixar em padrões. Liberdade de mudar, de contradizer-se, de ser imperfeito. Porque a verdade é que não existe forma mais plena de viver do que ser fiel a si mesmo.
Quando você para de provar, o mundo continua o mesmo, mas você muda completamente. O olhar do outro deixa de te aprisionar. As comparações perdem força. O que antes parecia importante, a opinião, a imagem, a performance, perde o brilho. Você começa a perceber que a aprovação nunca foi o que faltava. O que faltava era você mesmo, inteiro, presente, sem disfarces. É um processo, claro. Leva tempo. Às vezes você vai se pegar tentando provar de novo. Vai sentir vontade de se justificar, de agradar, de se encaixar. Mas cada vez que resistir a esse impulso, um pouco da liberdade se solidifica. Aos poucos, o que antes era esforço se torna natureza. O que antes era medo se torna paz. A vida sem a necessidade de provar é leve. Você começa a ver beleza nas pequenas coisas, em estar só, em não ser compreendido, em simplesmente existir. E descobre que a liberdade nunca esteve no fim da jornada, mas no instante em que você para de correr atrás de aprovação. Porque no fundo, ser livre é aceitar ser visto exatamente como é, e ainda assim se sentir suficiente. Mas como soltar essa necessidade tão antiga? Como abandonar o impulso de provar, num mundo que constantemente exige provas? A resposta não está em se isolar, mas em se compreender. É um processo interno de observação e honestidade. O primeiro passo é perceber quando o desejo de provar aparece. Observe seus pensamentos. Quando sentir vontade de se explicar, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso para ser compreendido ou para ser aceito? Essa pergunta simples já começa a desmontar o mecanismo do ego. Porque na maioria das vezes, não queremos compreensão, queremos validação. O segundo passo é praticar pequenas doses de autenticidade. Dizer o que pensa mesmo que não agrada em todos. Vestir o que te representa, não o que esperam. Escolher por convicção, não por conveniência. É nesses gestos pequenos que a liberdade cresce. Ser autêntico é um exercício diário. E cada escolha verdadeira é um rompimento silencioso com o sistema de provas invisíveis. O terceiro passo é criar um eixo interno de valor. Um sistema de princípios que não dependa do olhar externo. O que é importante para você? O que te faz sentir em paz? Se sua resposta vier de dentro, você começa a se libertar da oscilação entre o aplauso e a crítica. Porque o valor interno é constante. Não muda conforme a opinião alheia. E por fim, o quarto passo: cultivar compaixão por si mesmo. Quando você para de provar, o silêncio pode ser desconfortável. A ausência de aplauso pode doer. É normal. Por muito tempo, você se alimentou da aprovação. Agora está se nutrindo de presença. E presença é alimento mais puro, mas também mais sutil. Aprenda a se acolher nesse processo. Não se cobre perfeição, apenas consciência. Com o tempo, você vai perceber que a verdadeira força não está em convencer, mas em permanecer. Não está em provar, mas em expressar. Não está em ser admirado, mas em ser inteiro. A liberdade que nasce disso é a liberdade mais profunda que existe. A de não precisar ser ninguém além de você. E então, tudo muda. Você passa a caminhar mais leve, falar com mais calma, agir com mais verdade. As máscaras caem. A comparação perde o sentido. O medo se dissolve. E o que sobra é o essencial, você inteiro, livre, real. Porque no fim, o que escraviza não é o olhar dos outros, é a necessidade de corresponder a ele. E o que liberta não é fugir do mundo, mas olhar para dentro e reconhecer: eu já sou. Não preciso provar, nem justificar. Só preciso viver. Quando você entende isso, percebe que a liberdade sempre esteve disponível, apenas escondida atrás do medo de não ser suficiente. Mas você é, sempre foi e sempre será. Quanto menos você precisa provar, mais livre você se torna. Porque no silêncio em que você para de explicar quem é, o universo finalmente escuta quem você sempre foi.